Vamos lá, rapidinho. Ó, então assim, para você entender esse gráfico, você precisa imaginar a seguinte situação. Esse gráfico aqui, ó, ele traz aqui uma reta crescente, uma reta constante e uma reta decrescente, né? Mas enfim, tá, o que significa isso? Procura imaginar o seguinte, ó, tem um carrinho, um carro, parado no semáforo aqui, você vê o semáforo aqui, você vai vir em cima, você vê o carro parado no semáforo. Aí o semáforo abriu, e aí o carro faz primeira, segunda, terceira, ele está subindo. E aí ele vê a plaquinha 30 km por hora, velocidade limite da pista, que é residência. Para não levar multa, o que ele faz? Ele atinge o máximo e mantém a velocidade constante. Aí ele chega perto do outro semáforo e começa a diminuir a velocidade até parar o outro semáforo. Então esse desenho aqui representa esse movimento. Um carro para no semáforo, subiu, viu a plaquinha, manteve a velocidade constante, viu o semáforo reduzir. Então olha só, quando no intervalo de tempo existe uma mudança de velocidade, não é constante, esse movimento do móvel, pode ser do carro e tal, ele é chamado de movimento uniformemente acelerado. Isso acontece dos intervalos de 0 a 40. Então aqui, ó, dos intervalos de 0 a 40, intervalo, você pode colocar assim, o colchete aberto, ou você pode escrever de 0 a 40, aí depende, aí é a gosto do cliente isso, certo? Então, em que intervalo o movimento foi uniformemente acelerado? De 0 a 40, então a mudança máxima até atingir a velocidade máxima. Então, de 0 segundos a 40, movimento uniformemente acelerado. Então, no intervalo de tempo, mudou a aceleração, certo? Mudou a velocidade. Se mudou a velocidade, ocorreu uma aceleração. Por quê? A aceleração é a razão entre a velocidade e o tempo. Muito. Tá. Aí ele atingiu aqui, ele viu no radar. O que ele faz? Mantém a velocidade. Uniforme. Esse movimento aqui, ó, uniforme, onde no intervalo de tempo não muda a velocidade, é chamado movimento uniforme. Então, quando aconteceu o movimento uniforme? Do 40 ao 70. A 70. Então, de 40 a 70 segundos. E aí aconteceu, ele viu o semáforo, ficou amarelo, vermelho, ele fez o quê? Ele desacelerou. Então a velocidade foi diminuindo. Então a gente fala que é o movimento retardado, uniformemente retardado. Então, movimento uniformemente retardado. Que é da onde? De 70 para a 90 segundos. Simples assim. Certo?